Meu nome é Alessandra Vick e no bate-bola de hoje eu recebo a querida Júlia Albuquerque, graduada em Direito, mestre pela Universidade Federal de Viçosa, mediadora judicial, mediadora certificada, master pelo ICFML e IMI, instrutora de mediação e conciliação, supervisora do Sejusc de Juiz de Fora, Minas Gerais, facilitadora em Justiça Restaurativa, com experiência na área de Direito, atuando principalmente com capacitação, mentoria, conciliação e mediação. A temática de hoje é a importância da mentoria no desenvolvimento profissional. Sejam bem-vindos! Ju, muito bem-vinda aqui ao canal. Estou muito feliz com com essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você e das pessoas que estão nos ouvindo tenham essa oportunidade também. Então, seja bem-vinda. Agradeço novamente pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência, das suas vivências. E já começo passando a palavra com uma perguntinha. Então, eu já falei um pouco do seu currículo, agora eu quero saber, quem é Ju? Quem é Júlia Albuquerque para além do currículo? Obrigada, Lê. É um prazer enorme estar aqui, estou me sentindo super especial. Bom, eu acho que a Júlia, para além do currículo, é alguém que gosta muito de gente, sabe? Eu sou uma pessoa muito observadora e eu gosto muito de estar conectada e conectar pessoas. Então, a Júlia é uma pessoa muito alegre, muito divertida, muito sonhadora, às vezes até demais. Mas eu acho que eu sou assim, eu sou essa pessoa que gosta de gente, sabe? Uhum. Para Sei. além do currículo, para além do currículo, eu acho que eu sou essa pessoa que gosta de estar aqui conectada, de estar observando as pessoas, sabe? Quando elas estão no momento quando elas estão à vontade, assim, eu acho que a gente consegue perceber o melhor do outro nesses momentos, né? Sei sim, porque eu tenho o prazer de trabalhar ao seu lado e também de ter essa presença, ainda que a maior parte do tempo virtualmente, né? Mas é contagiante e dá para sentir esse teu amor e essa conexão para além da distância. E aí... Obrigada, Lê. Essa experiência também é minha. Eu também vivo essa grata satisfação, né, da gente estar conectado, de saber que a gente está virtual, mas que a gente não está longe. Exatamente. E que a gente sente que até para além do profissional, né, Ju? A gente sabe que pode contar, que são relações que podemos levar, e é uma admiração também profissional, mas pessoal, como mulher. Então, estou muito feliz em poder ouvi-la agora um pouquinho. E já começo falando sobre o tema de hoje, né, que é a importância do mentor para o desenvolvimento profissional. Então, conta um pouquinho como que é essa experiência para você, o que você gostaria de partilhar aqui hoje. Então, eu fiquei feliz da gente conversar sobre esse tema, porque é um tema que, como eu te disse, parte desse meu processo de observação, da minha carreira, da carreira dos jovens com quem eu tenho oportunidade de compartilhar, os profissionais às vezes um pouco mais maduros, que a gente percebe que tem muita vocação, tem muito interesse, mas tem uma dificuldade de se sentirem realizados naquilo que fazem. Né? Eu estudo muito, eu tenho um currículo incrível, mas eu não sei o que fazer com todas as informações. Então, voltando um pouquinho atrás, assim, eu acho que a gente é na profissão o que a gente é na vida. E a gente é na vida aquilo que a gente é na profissão. Então, eu acredito muito que o nosso desenvolvimento profissional, o desenvolvimento profissional ele é contínuo, né? Quando ele, de fato, traduz os nossos dons. Quando a gente consegue descobrir os nossos dons, todo mundo tem, eu acho que eles estão aí. E quando, a partir percebidos quais são, a gente pensar no desenvolvimento profissional, onde eles estejam ali aflorados, ou eles sejam traduzidos, eles sejam observados. E eu acho que o mentor ele vem muito nesse processo, sabe? De um profissional que é expert, que ele conhece o mercado, ele é um grande líder, então ele é um grande observador daquelas pessoas com quem ele está ali compartilhando o tempo dele, a experiência. E aí eu acho que o mentor ele vem a partir de um processo de observação desses profissionais ou de nós profissionais, né? Que eu também tenho os meus mentores. E que quando eu era jovenzinha, eu tinha muito conhecimento, eu queria descobrir, eu queria fazer todos os cursos, eu queria fazer todos os currículos, mas eu percebi que se eu não tivesse a verticalização do meu conhecimento,
eu seria só mais uma com muitos cursos, um grande currículo, mas com poucas oportunidades. Uhum. Não conseguiria Então, colocar em prática, né, tudo que tem aprendido. e assim, diante de tudo que eu aprendi, é só para aquele lugar que eu pensei lá, quando eu comecei a minha formação, que eu poderia inserir esse meu conhecimento, esse meu talento? Não. Né? Eu acho que o desenvolvimento profissional, a carreira, ela deve e tem que ser alterada todo o tempo. Mas como fazer isso com segurança? Pois é um desafio. E nós estamos mudando a todo momento, né, Gil? Porque a cada momento nós temos prioridades diferentes, estamos numa fase da vida diferente. E é importante perceber isso para alinhar esses objetivos, senão também vira uma frustração. Porque é aquela coisa que nós queríamos quando éramos jovens, mais novas, e projetávamos aquilo como se fosse algo único, né? Imutável. E que junta, que a princípio, quando a gente é jovem e escolhe a carreira, aquela carreira reflete o ideal de carreira de alguém que a gente geralmente acompanha, ou de alguém que a gente, né, tem segurança, e que não é a gente, não vai ser a gente quando a gente se formar, né? Por exemplo, quando eu fiz vestibular, fisioterapia para direito, ou seja, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Acabei enveredando para o direito. Mas para você dizer, para te mostrar como eu era jovem, a gente escolhe a carreira ainda sem pensar, a gente às vezes passa a faculdade sem, de repente, saber o que de fato a gente vai fazer com aquilo, ou a gente tá, né, a gente estava conversando antes sobre as caixas, né? A gente que é do direito, só ser advogado. Não, a gente sabe, a gente pode ser advogado consensualista, a gente pode ser um advogado colaborativo, a gente pode ser um advogado oferecendo só a consultoria, a auditoria, enfim, tem vários serviços que um advogado pode ter, mas se a gente for conversar com os profissionais, muitos profissionais que a gente conhece, a gente vê mais ou menos todo mundo marchando para uma caixa só. E é desafiador, né, tentar sair dessa caixa, até porque muitas vezes nós não temos contato. E aí é tão importante a questão da mentoria, com alguém que tenha esse olhar que possa trazer essa experiência diversa, né? E eu acho que potencializar as nossas, né? Eu acho que o mentor ele tem essa perspectiva de, primeiro, te dar um feedback daquilo que ele percebe que é muito bom em você e que às vezes você enxerga, mas você não tem, às vezes, maturidade para entender que aquilo é um talento e que aquilo, de alguma maneira, como aquilo pode contribuir para sua carreira, que aquilo pode ser usado em diferentes momentos como uma ferramenta diferente. Então, o mentor, eu acho que ele vai trazendo tranquilidade e diminuindo também um pouco da ansiedade desse processo de formação, né? Porque o processo de cognição, de intronização das informações, eu acho que ele tem que ser inserido de maneira paulatina, né? Sim. Não adianta a gente ler todos os livros do mundo num dia só, num mês só, porque aquele conhecimento não vai ser agregado da melhor maneira, talvez, ou poderia ser potencializado à medida que a gente vive as experiências práticas, à medida que a gente amadurece com o tempo. Você é uma leitora, né, de grandes obras, de grandes livros, e que também tem uma experiência profissional que eu imagino que já tenha sido mudada e alterada. Muita. Né, várias vezes. Então, isso é muito saudável, porque o mercado nos oferece tantas coisas, né? Minha especialidade é gestão de conflitos, né? E judiciais, e ao mesmo tempo eu sou uma profunda observadora do que acontece no mercado privado, porque eu acho que as coisas andam juntas, né? Eu acho que as exigências do mercado privado melhoram a qualidade dos programas, de serviços prestados. E eu fico observando o quão grande é esse mercado e por que as pessoas, os profissionais geralmente da nossa área, eu acho que eles ainda não exploram todas as oportunidades que estão disponíveis, a despeito de não terem essa orientação, entende? E o que você indica para quem está nos ouvindo nesse sentido? Como que a pessoa que está nos ouvindo pode, então de repente eu posso ir atrás de um mentor para mim. Como começar? Como que você indica nesse sentido? Então, eu vou te falar como é que foi a minha experiência, da minha experiência, que na verdade eu fui escolhida como mentora de três mediadoras de conflitos que já tinham experiências, todas estavam migrando do judicial para o privado e não sabiam
por onde ir, né? Qual caminho? Qual que é o caminho mais eficiente que eu posso fazer para fazer essa mudança? Porque é uma mudança de marketing, é uma mudança de formação, é uma mudança de apresentação. Você tem que Postura. pensar na sua da postura, da precificação. E assim, isso a gente vê, às vezes, muitas pessoas achando, né? A gente foi conversando e o que eu cheguei à conclusão? Elas vieram no mesmo processo e hoje elas estão seguindo caminhos satisfatórios totalmente diferentes. Uma conseguiu entrar no mercado como mediadora privada numa cidade interior, já tendo recursos próprios para se manter, o que é muito difícil, mas ela conseguiu. E aí eu fui orientando, a gente foi fazendo marketing, a gente escolheu a logo, a gente pensou num contrato de prestação de serviço, a gente pensou como ela ia cobrar pelo serviço, qual é a abordagem, quem é que precisa pensar. E isso eu fui criando com ela uma estratégia, mas era uma estratégia onde eu não conheço a realidade fática dela. Então, o tempo todo eu estimulo ela a refletir sobre quais serão as melhores, né? Aquilo que a gente pensa lá na mediação. A gente cria as opções e ela vai escolhendo e a gente vai criando essas estratégias juntas. Mas eu acho que a minha experiência traz para ela segurança para tomar decisões diferentes. Se eu falo para ela, olha, você está pronta para ir lá e se apresentar, ela se sente extremamente confortável de ir lá e se apresentar. Ah, eu tenho meu primeiro cliente me ligou. Eu preciso criar um contrato. Eu falei, escreva um contrato que eu vou ler o contrato com você e a gente vai ver se esse contrato de fato traduz. Então a gente vai paulatinamente impulsionando a pessoa a criar a oportunidade e fazer com que ela aconteça. Eu tenho outra que, por exemplo, teve a oportunidade de trabalhar na startup, não se adaptou, hoje está indo para o cenário pedagógico, ou seja, mais estéreo. Está se tornando uma grande escritora de artigos, os artigos dela estão conseguindo ser publicados nos melhores serviços do país e está se abrindo o campo universitário, ou seja, ela está felicíssima por poder se tornar multiplicadora, tudo aquilo que ela investiu como mediadora permanece, porque como multiplicadora ela continua tendo, né, nenhum dos cursos que ela fez se perdeu. Pelo contrário, né, ela pode utilizar todas essas ferramentas nesse novo caminho que ela vem agora trilhando. Mas para dizer o seguinte, isso foi construído a partir do momento de fala delas comigo, e aí eu fui direcionando, vamos tentar mandar o currículo para essa instituição, vamos abrir o contato, vamos fazer tal curso. Porque eu vejo as pessoas fazendo um monte de cursos e depois elas ficam frustradas, porque, eu fiz um monte de curso e o trabalho não apareceu. O trabalho não vai aparecer. Né? É o profissional que gera a demanda, é a gente que gera a nossa demanda, a gente é o nosso maior marketing, eu acho que nós somos nossos empreendedores. Eu acho que também outra mentoria que eu ajudei as pessoas com que eu, né, acompanho hoje a entenderem que elas são empreendedoras delas. E conseguir se enxergar com esse olhar, né, Ju? De perceber que, poxa, eu quero fazer, ainda que ame muito o que eu faço, o retorno financeiro é muito importante. E como que eu posso fazer para vender o meu serviço? Como que eu posso fazer para me posicionar dessa forma que vá ao encontro dos meus valores, objetivos, mas que também traga esse retorno? E saber o seguinte, eu já estou pronto para vender esse serviço? Porque a gente está falando de um outro lugar, né? Assim, já com essas pessoas também, já trabalhei muito com a gente fazendo estudo de caso, de reuniões semanais, de supervisão prática ali, pessoal, para ela se descobrir segura para quando fosse para o processo privado, e aí sim, se eu estou cobrando por um serviço que eu disse que é maravilhoso e que é muito bom e que é eficiente, eu tenho que ser um instrumento eficiente. Né? Então, assim, é muito diferente da gente estudar um livro de gestão de conflitos e ser de fato um gestor de conflitos, porque a dinâmica da mesa ela é muito fluida. Então, eu percebi isso e eu fico pensando, quando eu tenho, né, eu também tenho minha mentora, e a minha mentora teve duas falas para mim muito importantes no meu desenvolvimento profissional. Primeiro, não tem concorrência para quem é bom, então seja boa e não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Foque, né? A energia, foque o trabalho em como ser melhor a cada dia, como se desenvolver
mais a cada dia, não ficar estagnado, conseguir melhorar as ferramentas, as nossas próprias qualidades e não ficar preocupado com a concorrência, né? Porque somos singulares, Uhum. sabe? Somos singulares. Então, assim, às vezes um produto que você tem não é para mim. É. Às vezes você é extremamente lucrativa com determinado produto, mas ele é lucrativo para você porque ele traduz o seu dom, o seu perfil natural, a sua função social, nasceu para aquilo, né? E às vezes não é o Uhum. meu, eu vou tentar copiar e não vai ser Não vai igual, funcionar. E até né? sobre isso, até compartilho uma experiência minha, que a minha mentora, a psicóloga Emanuele Araújo, ela até me deu como presente para relembrar sempre dessa frase, que é: sua essência é única e esse é o seu maior diferencial. E eu acho que é isso. Nós temos que primeiro identificar quais são as minhas maiores qualidades. Onde eu me sinto melhor, o que me faz, nossa, mover de uma forma que traz leveza, que eu poderia ficar horas fazendo, que é algo que passa o tempo voando. E depois direcionar isso para aquilo que eu desejo. E com certeza o resultado disso vai ser completamente diferente. E se alguém tentar copiar, não vai ficar igual, como você colocou, né, Gil? Porque cada um de nós tem a sua individualidade, as suas diferenças, as suas experiências que nos moldaram até aqui. Então, mesmo pegando, como você colocou, pegou pessoas diferentes para a mesma mentoria, o mesmo estilo de mentoria, mas cada uma tem um olhar diferente, cada uma tem um objetivo diferente. O papel do mentor é fomentar isso, é ajudar para que ela consiga, para que aquela pessoa consiga chegar lá, né? Exatamente. E é isso que você está dizendo. A pessoa chega para mim e fala, eu quero fazer isso. Uhum. E aí, ao longo do processo, eu vou perguntando várias coisas. Por que não isso? E isso? Eu não tinha pensado nisso, mas e Uhum. isso? E como é que seria isso? Porque a nossa papel como mentor é, se você decidir Abrir. trazer mais expertise, mas ao mesmo tempo, olha, tá saindo uma oportunidade aqui. Eu vou deixar, Uhum. né? Porque pensando em questões profissionais, o mercado também tem um tempo de amadurecimento. Sim. E assim, o mercado de hoje, daqui 5 anos, ele pode ser diferente, ele pode ter uma outra demanda. E eu acho que Uhum. por isso a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre se organizando para aquilo que a gente já falava, né? Quando a oportunidade surgir, a gente tem que estar pronto. Na minha área, gestão de conflitos, eu estou numa fase da minha carreira que eu percebo que eu tenho que desenvolver conhecimentos interdisciplinares. Então, hoje eu estudo Uhum. muito neurociência, psicologia. Por quê? Mais para eu entender o funcionamento do outro e as dificuldades do outro, porque quanto mais eu entender quão difícil é para as pessoas ultrapassarem obstáculos, mais fácil eu vou conseguir utilizar as minhas técnicas para agir mais Sim. rapidamente. Então, mas são fases, né? São fases. Assim, há 5 anos atrás, não adiantaria eu estar lidando, eu estar estudando psicologia, né? Assim, não Uhum. faço psicologia, na verdade, sou uma curiosa. Mas para entender como funciona a psique, tem um acompanhamento, né, tem um acompanhamento com a terapeuta, e às vezes a minha terapia é justamente eu entender, trazer relações de casos que acontecem para eu entender o que acontece na psique, para ver se aquilo faz sentido para mim. Embora, como gestora, a gente tem que estar à margem disso, né, do lado de fora, mas existe a ajuda humana, né? Com certeza. E Então eu lidar preciso com as amar. emoções e conseguir, e o quanto isso impacta nos conflitos e na gestão dos conflitos, né? Verdade, Ju. E aí, já que você trouxe aí a sua caneca, eu queria compartilhar um livro aqui que eu li no ano passado, que é um livro super famoso, É que é A maravilhoso. Coragem de Ser Imperfeito, que no momento onde eu já estava madura, já estava no momento que eu me considerava madura profissionalmente, eu dei uma reengajada na minha forma profissional para me olhar, olha, onde estão as minhas limitações, que claro que tem, Uhum. sempre terão, e pensar, olhar para você, olhar proativo para as minhas vulnerabilidades, né? De que quanto mais rápido eu as reconhecer, mais rápido eu vou poder ultrapassá-las ou Uhum. encontrar mecanismos ou uma rede de apoio, seja através do mentor, seja a partir do coach ou do terapeuta ou de profissionais da minha área que me Uhum. ajudem naqueles pontos que eu já reconheço a vulnerabilidade, eu tentar ultrapassá-los. E eu acho que a mentoria também tem isso, sabe, Ale?
E eu acho que tem muitos profissionais que ficam na superficialidade do conhecimento ou da atividade porque acham que aquilo é suficiente. Ou negam, né, Ju? Negam aquela vulnerabilidade, negam aquele ponto mais fraco ou aquela dificuldade em algum tema. E eu acho que uma coisa importante é nós identificarmos para aceitarmos. Não necessariamente vamos melhorar tudo e sermos excelentes de forma alguma, não é esse olhar. É pelo menos aceitar que nisso eu sou boa e vou potencializar, posso potencializar ainda mais. E nessas ferramentas eu ou tentarei desenvolver um pouco mais para conseguir trabalhar diante daquele minha questão profissional, pessoal, ou então vou buscar ajuda com quem possa trazer esse auxílio. Mas negar isso acaba sendo ainda pior. E pode, quando falamos de conflito, gerar outros conflitos, porque ou levamos e refletimos isso nas relações, ou tentamos fingir que não está ali e aquilo vai escalando com o tempo. Concordo, Ale, e às vezes a gente vai para esse lugar de frustração, né? Às vezes a gente luta tanto por um espaço, ou luta tanto por uma condição, ou tanto por uma formação, e as coisas não vêm pelas limitações que a gente tem e que a gente não enfrenta. Uhum, exatamente. E, como eu disse, nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Uhum. Ou a gente está em constante desenvolvimento, lento ou acelerado, mas em constante desenvolvimento. E eu acho que o desenvolvimento ele é doído. Porque acho sai que da zona de conforto, porque faz com que nós paremos um pouco para refletir, né, o que a gente está vivendo, quais são as prioridades do momento. E às vezes nós precisamos mudar algo que era certo, algo que era verdadeiro, que era um objetivo quase que fixo, e a gente pensa, mas faz sentido ainda para as minhas prioridades hoje? E ter essa mudança de mindset, ter essa mudança, ela acaba exigindo coragem, né? eu acho que coragem, eu sempre falo isso assim para a minha equipe, olha, um mediador de conflito e um conciliador, ele tem que ter coragem. Coragem para não desistir das pessoas, coragem para não desistir da mesa, coragem para não desistir de si mesmo, né? Então, você falou uma palavra que eu acredito muito, né? Coragem. Coragem e paciência, eu acho que são duas grandes palavras que repetiriam, eu acho que poderiam ser a receita de um desenvolvimento, né, profissional razoável, assim. As coisas não caem na nossa mão. Se você conhece alguém que você acha que é bem sucedido, se você conhece alguém que você admira profissionalmente, você pode ter certeza que essa pessoa é extremamente organizada no processo de desenvolvimento dela, da carreira e de outros aspectos profissionais, né? Para outros aspectos, estava conversando com a Lei sobre a importância de gente, nossa vida não se resume só à vida profissional, porque nos momentos difíceis da nossa vida profissional ou nos momentos que a gente está saindo dessa zona de conforto da vida profissional, a gente precisa ter uma outra estrutura que vai estar dizendo que, olha, aqui está tudo tranquilo, na nossa casa, na nossa família, na nossa conexão com aquilo que a gente acredita, né? Então, eu acho que os seres humanos eles estão dotados de uma capacidade, uma habilidade de interação, de conexão, de conhecimento tão incrível que eu acho que a gente não pode perder, passar o nosso tempo vivendo e marchando em blocos. No automático, né? Naquele famoso piloto automático. E como você falou da questão da agenda, é algo que eu já falei muito por aqui e aproveito para repetir um pouquinho, porque eu acho fundamental. É nós olharmos para o nosso dia, olharmos para a nossa semana, para os nossos projetos e perceber o que está faltando aqui, qual atividade vai ao encontro daquilo que eu espero, porque senão nós criamos toda uma expectativa para um resultado, mas o nosso dia a dia não está indo, não está caminhando naquela direção. Então nós precisamos aprender a dizer não para algumas coisas, para algumas pessoas, para algumas atividades, para poder dizer sim para aquelas que são prioridade no momento. E conseguir gerir isso é desafiador, e ter um mentor que possa auxiliar nessa tomada de decisão, eu também acredito, como você, tive essa experiência e é fundamental, porque potencializa ainda mais. Porque às vezes nesse processo de euforia, né, de que achando que eu vou chegar mais rápido se eu tiver os melhores cursos, o melhor currículo, e o mentor vai te ajudar a isso, olha, diminui o ritmo aqui e acelera ali, né, igual você está dizendo.
para a gente continuar criando, para a gente continuar se conectando com qualidade, com presença. Se eu ligar o computador de 7 da manhã e desligar às 7 da noite, com certeza minha produtividade ao final não vai ser a mesma, né? Então, a gente tem uma vida sistematizada, onde inclua, né, o capital cultural, né, que também é um capital importante, né, o capital social. Então, assim, eu acho que também parte desse processo para a gente identificar o quão madura eu estou profissionalmente, né? A gente já sabe que às vezes a gente vai falar alguns nãos, sim pra gente, não para o sistema, e o sistema se organiza e às vezes valoriza a gente mais, porque quando a gente está disponível de novo, a gente está disponível 100%, Isso. com a nossa criatividade aflorada, ou com a nossa presença extremamente ali marcada, porque a gente está realizado de estar ali, porque a gente está realizado com a nossa família, né? Porque a remuneração que a gente ganha ela é satisfatória. Então, eu acho que são muitas coisas para pensar e eu acho que o mentor ele diminui esse processo de ansiedade. Até porque a gente olha de fora, né? Não está ali envolvido, mergulhado no conflito, na situação, né? Consegue ter aquela visão mais helicóptero. E ao mesmo tempo a gente está naquele momento também assim, de não deixar você procrastinar. Porque... Assim como tem que acelerar, a gente fala, não, agora você tem que tomar a decisão. Ou é agora ou vai passar o time, né? E aí a gente também tem essa função de encorajar, olha, tá pronto, toma a decisão. E acompanhar também, né, Ju? Porque às vezes ter esse acompanhamento, saber que em X dias eu tenho um encontro com aquela pessoa, eu acabo colocando isso como prioridade e começo a avançar naquele sentido. Acaba sendo mais uma motivação prática para que as coisas aconteçam. Exatamente, porque a gente fala assim, olha, desenvolvi isso aqui, eu já sei o que a Júlia vai falar. Ou seja, às vezes ele já fala assim, olha, eu fiz, mas não tá bom, eu vou melhorar isso aqui. Eu falo, porque assim, é uma coisa da minha característica, eu não gosto de dar resposta pronta para ninguém. Não tem resposta pronta para mim no processo criativo, até porque senão a ideia da mentoria é que ao longo do tempo ela torne-se pontual. E não é uma Né? receita de bolo, precisa ser adaptado para cada pessoa, para cada caso. Caso, disponibilidade, necessidade, mas assim, que a ideia da mentoria é que as pessoas vão se amadureçam de maneira que no futuro já possam ir tomando mais decisões sozinhas. E hoje eu já vejo essas pessoas que eu acompanho que elas já trazem o raciocínio pronto. Porque desenvolveu nelas essa habilidade, despertou aquilo que estava ali, mas precisava de uma ajuda nesse sentido. Não sabiam como operacionalizar, né? E aí, nisso, eu até coloco uma pessoa que, para mim e para você, acaba sendo uma grande mentora, que é a Ana Gonçalves. Para quem não conhece, é a presidente do ICFML, o Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, que nós temos a honra, né, Ju, de poder viver diariamente, aprender, tanto no lado profissional quanto pessoal. E ela estimula muito isso em nós. Ela está sempre jogando para desafios, falando, não, você está preparado sim, pode ir, e eu estarei aqui se você precisar de alguma coisa. Então, acho que ter essas pessoas que estimulam para ir além, que estão ali também como uma rede de apoio, passa uma segurança e nós conseguimos assumir certos desafios que talvez sozinhas a gente não conseguiria. A Ana tem um processo, tem uma colaboração muito importante no meu processo de formação, de delineamento profissional. Sobretudo que quando eu conheci a Ana, assim, eu não tinha nenhum suporte no Brasil, então, assim, na verdade, eu nem sabia eu não sabia nem para onde eu estava indo. Aí a ideia, né? Eu não sabia para onde eu estava indo. E aí, essa frase que eu mencionei era dela, ela falou, olha, seja muito boa. E isso sempre repercutiu, eu sempre vi isso muito claro no desenvolvimento da minha carreira, que assim, realmente não tem concorrência. Verdade. Não que eu seja melhor que alguém, mas aquilo que eu faço é o que eu faço. É o teu diferencial. Algumas pessoas vão fazer mais sentido, e é para essas pessoas que eu quero estar disponível. Eu não quero estar disponível para todas, até porque humanamente seria impossível da gente estar. Sim. E quando está muito, não está nada, né?
Exatamente, e é importante que outras pessoas desejem outras experiências, senão a gente vai estar sempre no mesmo lugar. Então, Uhum, a Ana é esse referencial, né, de uma líder, uhum, tem uma visão de mercado global grande, é uma grande observadora de perfis, ou seja, ela lê os perfis dos colaboradores dela. Então, assim, a gente está aqui, a experiência de um grupo pequeno, a gente vê que cada um tem uma função totalmente diferente e a gente uhum, consegue comunicar com características diferentes. E eu acho que ela faz isso com maestria e é uma coisa que me inspira, assim, como mentora, de que a gente tem que deixar o melhor da pessoa aflorar. uhum, E se eu já vi qual é o seu melhor, possivelmente eu vou te falar, olha, eu vejo isso. Você uhum. também vê? Não, não vejo. Então vamos olhar para isso como um grande potencial. Né? A gente, como diz aqui em Minas Gerais, a gente fala atalha o processo de, a gente corta o processo Uhum. de desenvolvimento e encoraja a pessoa, porque a pessoa confia na gente, né? Na nossa É. experiência, na nossa, enfim, na nossa, de alguma maneira, a nossa trajetória para aquela pessoa faz sentido. Uhum. É, e ela é essa pessoa forte também na minha vida, porque eu sempre tive uma crença muito forte e limitante, que era, eu sou muito nova para isso. Eu ainda não estou preparada para isso, ainda preciso de mais um curso, ainda preciso de mais isso, aquilo, como se fosse sempre, no fundo, eu estava me escondendo atrás dessas questões para não assumir certas responsabilidades. E ela incentiva muito, dando oportunidade e, entre aspas, jogando, né, para aquele desafio. E hoje eu sou outra pessoa também em função disso, porque eu percebi que sim, eu erro, sim, eu preciso melhorar vários pontos, mas não posso parar enquanto isso está acontecendo, né? Eu tenho que assumir as responsabilidades, os projetos e vou aos poucos melhorando cada vez mais. Ter o papel dela como mentora foi realmente fundamental, é ainda fundamental. E a gente espera que ela continue e permaneça. Em processo de desenvolvimento, a gente vai precisar de muitas dicas ainda. Mas eu acho que você falou uma questão aí muito importante, assim, que é uma coisa que me ajudou também a desenvolver e notória é as nossas limitações, ou seja, que a gente tem alguma, né? A Uhum, gente tem alguma limitação e alguma vulnerabilidade e elas vão mudar ao longo da uhum, nosso desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem que ser autêntico e maduro para reconhecer as nossas limitações ou os erros que a gente comete. Mas a gente, reconhecido isso, se for um erro, startar, dar início ao processo de solução daquele problema imediatamente. uhum. Isso também profissionalmente me ajuda muito. Tá, já errei, o que eu vou fazer com isso? Não vou ficar lamentando e o que eu poderia fazer de. Não. O que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? O que eu posso fazer para tentar solucionar ou amenizar isso que aconteceu? Né? O que eu faço para minimizar os prejuízos? O que eu preciso fazer para o que foi que gerou em mim determinada ação, comportamento, tomada de decisão? E o que eu preciso mudar para numa mesma situação eu agir de maneira diferente? Uhum. E aí vai para esse olhar mais positivo que a gente tem, né? Que a gente já É. sabe que o passado a gente não muda e que o presente vai estabelecer, vai dizer muito das oportunidades que a gente vai ter no futuro. Uhum. E nós sempre temos a oportunidade de fazer diferente, de tomar uma decisão diferente, de não seguir naquele ciclo repetindo os mesmos erros, mas pensando fora da caixa. O que eu posso fazer nessa situação para ter resultados diferentes? Porque muitas vezes nós ficamos naquela, quero um resultado diferente, mas continuo fazendo a mesma coisa. Como eu terei? Não estou dando oportunidade para ter um resultado diferente. Então, é um desafio, com certeza, e é algo de colocar em prática diariamente, tanto na parte profissional quanto pessoal, e ter essa rede de apoio, como o nome diz, dar esse suporte que nós precisamos nesses momentos tão desafiadores. E permite, de fato, a gente ver o desenvolvimento, né? Uhum, Assim, que eu acho que é uma coisa que é da essência do ser humano, né? Às vezes a gente sim. está como se fosse uma zona de conforto, tal, mas quando a gente dá início a esse processo de desenvolvimento, é muito gostoso a gente ver que a gente está saindo do lugar. Uhum. E outra coisa que é importante é nós
pararmos para comemorar esses passos, esses pequenos passos, porque às vezes nós ficamos tanto com aquele olhar lá no futuro, é aquele espaço que eu quero, que nós deixamos o trajeto de lado, né? Aquela evolução diária. Nós precisamos comemorar esses pequenos passos, porque é isso que está moldando e direcionando para o lugar que nós queremos chegar. Perfeita, Ale. Eu acho que você falou isso, é muito importante isso, né? A gente marcar as conquistas, Uhum, porque também são os marcos que mostram de onde a gente saiu, onde a gente já está e que como aquilo que a gente projeta não é impossível, né? uhum. Mostrando que a gente está mais longe do que a gente quer, né? Mais perto do que a gente deseja e mais Uhum. longe de onde a gente estava. Exato. E conseguir saborear e aproveitar esse caminho é fundamental. O tênis, eu joguei tênis por muito tempo e o tênis me ensinou muito isso. Às vezes eu não conseguia alcançar o troféu, né, ser a melhor naquele campeonato. Mas, nossa, o tanto que eu evoluí naquela trajetória era uma coisa que eu tinha que aprender a identificar e a comemorar. Não é somente aquele ponto que vai dizer se a gente está nesse desenvolvimento ou não. E conseguir reconhecer isso é fundamental, senão também gera uma frustração que não é construtiva para aquilo que nós estamos desejando. Porque acho que faz muito sentido isso para mim, que eu acho que é o reforço positivo, é a gente checar, olhar para trás, olha que bom que eu dei espaço. Há pouco tempo atrás, eu dei o início a o que a gente chama de celebração, né, dos marcos, e tem sido uma experiência bem positiva para mim. A minha acupunturista que me sugeriu, falou, olha, acho que é muito importante a gente marcar as fases, as conquistas, as derrotas, enfim, a gente marcar os elementos, né? Que são os novos ciclos, ou a gente está finalizando, ou a gente está começando projetos, enfim, com o que você estiver pensando ou querendo desenvolver. Isso fez muito sentido para mim e eu acho que tem uma influência no nosso inconsciente. Sei, eu estou falando da minha experiência, né? Minha experiência não é nada científico, mas eu acho que isso faz sentido. Uhum. Não, e comemorar, eu também acredito muito nisso, porque vai fortalecendo, né? Fortalecendo esses nossos objetivos, fortalecendo quem somos e reconhecendo a nossa evolução, o nosso desenvolvimento nesse meio tempo. E indo ao encontro desse tema, eu até aproveito para indicar o livro Ouse Crescer, da Tara Mohr, que fala justamente, ele é voltado para as mulheres, assim, em especial, que fala, encontre a sua voz e deixe a sua marca no mundo. E esse livro me marcou muito porque ela fala disso. No lugar de ter a sua crítica interior de uma forma destrutiva, que está sempre mostrando, mas você ainda não fez isso, mas você ainda não melhorou nisso, mudar esse olhar para uma mentora interior. Como a gente está falando justamente disso, do papel do mentor, ter também essa mentora nossa, né? Nós mesmos. Olhar para nós mesmas com carinho, olhar com esse cuidado de comemorar os pequenos passos e perceber o quanto a gente está evoluindo nesse processo. E não ficar só naquela expectativa e ansiedade pelo que ainda virá ou remoendo aquilo que já passou. Fantástico, Ale. Não conheço o livro, quero conhecer, já te pedi para você me mandar pelo WhatsApp, porque eu quero ler agora nas minhas férias. Vou aproveitar a sua deixa, vou sugerir um outro livro, que eu acho que é da Monja Coen, que acho que assim, do rapaz sobre que chama Verdade, porque nem tudo que ouvimos ou falamos é verdadeiro. E eu acho que também vem é um convite para esse processo de desconstrução, de que aquilo que é verdade para a Alessandra pode não ser verdade para mim, e assim também é na vida profissional, né? Aquele caminho que a Alessandra segue, às vezes não é o caminho que vai seguir para mim, aquilo que a Alessandra acredita não é aquilo que serve para mim. E eu acho que é muito importante dentro do nosso desenvolvimento a gente relativizar as questões, a gente pensar quem é a gente no mundo, né? Como você disse, eu como minha mentora, eu como minha empreendedora, quem sou eu? E aí sim, começar a escrever as minhas verdades, né? E ter coragem, como você disse lá no início, para a gente se colocar nesse mundo, nas nossas atividades, com as nossas verdades, claro, sempre respeitando as verdades do outro, né? Que eu acho importante. As nossas verdades não são absolutas, elas são só as nossas. São muito valiosas, mas elas podem ser enriquecidas se a gente
conseguir ser astuto o suficiente para ouvir as verdades do outro. Uhum. Não preciso mudar de opinião, mas aceitar que existe um outro olhar, que existe outras formas de ver e viver essa caminhada. E até essa questão de verdade, o que era uma verdade antes, pode ser que agora, com esse desenvolvimento, eu passe a ver com uma outra forma. E eu não preciso ficar enraizada naquilo só porque até então eu defendia uma coisa. Não, nós somos seres mutáveis, estamos sempre em desenvolvimento. E é isso que enriquece tanto essa vida nossa aqui na Terra. Exatamente, a lei nos oportuniza todos os dias, né? Mudar o caminho e nos reencontrarmos primeiro para depois encontrarmos com os outros. Com certeza, é fundamental. E é o que impacta tanto as nossas relações. Porque quando nós estamos bem com nós mesmos, quando nós conseguimos respeitar os nossos valores, respeitar o que é prioridade para nós mesmos naquele momento, normalmente isso acaba refletindo de forma muito forte nas nossas relações profissionais, nas outras relações pessoais. Então, acaba também ajudando nessa gestão do conflito. Porque eu acho que fortalece a autenticidade, ela fortalece os vínculos. Uhum. A conexão. Porque se você se coloca autenticamente, eu me sinto mais à vontade para ser autêntico também. Uhum. Né? E que coisa melhor não é do que ser autêntico, né? Às vezes a nossa autenticidade vai trazer as nossas vulnerabilidades, mas tudo bem. Uhum. Né? Elas estão aí para serem percebidas e que para talvez gerar uma demanda na nossa rede, né? Porque às vezes a gente, sem olhar para as nossas vulnerabilidades, a gente não se torna autêntico e as nossas redes não sabem nem como ajudar a gente. Uhum. Né? Então, Fica assim, até como exercício, pode ficar como exercício, né, Ju? Tanto identificar quais são as nossas vulnerabilidades e também os nossos pontos fortes, e quando identificarmos isso no outro, não julgar de uma forma destrutiva, pelo contrário, conseguir, poxa, mas aquela pessoa tem dificuldade nisso e mesmo assim ela alcançou aquilo. Conseguir identificar isso e construir. Se é alguém próximo, então trocar essas reflexões também em conjunto. Nossa, essa perspectiva que você trouxe é muito maravilhosa. Se a gente não traz as nossas vulnerabilidades de maneira a que ela traga a nossa autenticidade, né? Eu não estou dizendo assim que a nossa autenticidade está baseada só na apresentação das vulnerabilidades, mas às vezes as nossas vulnerabilidades nos afastam da integralidade da nossa autenticidade, porque às vezes é o lado mais difícil da gente mostrar. Uhum. E se a gente não mostra, não tem como a nossa rede de apoio perceber isso, né, e nos ajudar. Então, eu acho que a gente ter esse autocuidado de dizer, eu tenho essa fragilidade, eu tenho essa limitação, me ajuda, eu sinto isso, eu não acredito naquilo, né? A gente trazendo isso como uma verdade que a gente deseja que as pessoas respeitem, naturalmente acho que quem ouve também vai se sentir respeitado, né? E eu acho que a minha reflexão era nesse sentido, da gente encontrar a nossa autenticidade profissional, pessoal, a nossa marca, né? A gente conseguir inserir a nossa marca, os nossos traços, os nossos perfis, de maneira a nossa função, na minha experiência, eu acho que é muito muito válido. Tanto é que eu sei que na minha desenvolvimento, né, na minha atividade profissional, tem algumas atividades que eu não consigo fazer. Sabe? Tem certos roteiros que eu não consigo acompanhar, tem certos ritmos que eu não, porque eu tenho um processo criativo próprio. Se eu não puder inserir meu processo criativo, eu não consigo desenvolver bons projetos. Então, assim, são coisas que eu sei que eu não dou conta, né? E não é porque é ruim ou é melhor, eu já sei que não dou conta. Então, às vezes eu vou ter que falar não para alguns trabalhos, alguns formatos de trabalho, porque se eu não puder colocar o meu jeitinho de fazer, você vai falar assim, Júlia, a gente precisa gravar. Tudo bem, mas se eu não puder trazer a minha, de alguma maneira, algo que me permite, eu não consigo desenvolver. Eu estou acabando de fazer um trabalho agora que eu tenho que ler um script. É dificílimo para mim ler o script. Eu congelo, leio a pontuação errada. Por quê? Primeiro que o script às vezes não faz sentido para mim. Mas assim, é aquela coisa. Para eu ter todas as oportunidades, para essa oportunidade que era muito importante, às vezes eu treino para ler o script, mudar a minha limitação, a minha resistência, para eu poder fazer aquilo
o melhor possível. Não vou ter que fazer isso para sempre. Identificar isso é importante. E você ter esse autoconhecimento para identificar, olha, já sei que eu tenho dificuldade nisso, então vou me preparar mais para essa situação. Ou não irei aceitar esse trabalho ou esse projeto porque sei que se eu aceitar, posso ficar frustrada nesse sentido porque ele não vai ao encontro daquilo que eu acredito ou eu não consigo ser por inteiro nesse momento. É a natureza da gente, é muito importante. Uhum. Alguns traços nossos são muito importantes, né? Então, assim, é claro, se o importante é um objetivo profissional, eu quero, tem essa característica, mas não resume só isso. Isso é um pedaço do trabalho que eu tenho que executar. Eu vou tentar desenvolver habilidade para fazer aquilo o melhor que eu puder, ainda que. Por quê? De alguma maneira, no restante do sistema ou no restante do projeto, eu consigo, de alguma maneira, trazer a minha espontaneidade, né? O meu jeito de ser, o meu jeito de entender as coisas. Uhum. Não, perfeito, Ju. Infelizmente, a gente está chegando no final desse nosso encontro. Eu poderia ficar horas falando com você, que tá uma delícia o nosso bate-bola. E para finalizar, eu queria compartilhar um livro, assim, são vários livros, várias indicações para quem está nos ouvindo, que é Cartas de Mário de Sá Carneiro a Fernando Pessoa, que é literatura, que é gostoso para perceber esses diferentes olhares, essas diferentes vivências, porque nós podemos buscar mentores, como você comentou, essa vivência mais direta, que eu também tive essa experiência, tenho essa experiência, mas também aprender com a vida das outras pessoas, com a partilha das outras pessoas, com os erros das outras pessoas. Tudo isso nos ajuda a perceber que nós podemos fazer diferente ou poderíamos aplicar algo diferente com base nessa vivência, porque nós não conseguimos fazer tudo nessa vida. Então, aprendendo com quem fez em diferentes aspectos e áreas, ajuda imensamente e dá oportunidade para abrir a caixa, pensar diferente. É isso mesmo, Ale, muito sentido. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que estar sempre abrindo, se reinventando. Uhum. Eu acho que andar conjuntamente é melhor do que andar sozinho, né? A gente tem esse lema, né, de que juntos fazemos a diferença lá no ICFML. Exato. Eu realmente acredito, porque eu acho que a gente não é excelente em tudo. Eu acho que a gente não precisa fazer tudo. Eu acho que a gente ter com quem compartilhar, com quem executar projetos juntos é muito mais gostoso, porque a gente é o que nos faz humano, ou seja, a nossa humanidade vem de querer estar em conjunto, né? O ser humano não anda sozinho, ele não vive sozinho. A gente foi pensado para estar em conjunto. Então, eu acho que quanto melhor a gente desenvolver habilidade para conjuntamente desenvolver projetos de maneira que todos possam maximizar resultados, né? Eu acho que o caminho é esse aí. Verdade, Jo. E por isso agradeço pelo seu tempo, por ter partilhado tanto da sua experiência, da sua vivência. E termino com uma frase falando que o homem é do tamanho do seu sonho, Fernando Pessoa, porque eu acredito muito nisso, que são os nossos sonhos que nos movem, são os nossos sonhos que ajudam naquele momento em que nós estamos passando por um desafio muito grande, aquilo que motiva para continuarmos. E eu fico muito feliz de estar compartilhando essa caminhada ao seu lado e por você estar aproveitando ainda para partilhar ainda mais, porque eu acredito muito nisso, como você colocou, não tem uma questão de concorrência, não, é cada um no seu caminho, cada um tem o seu melhor, que é o seu diferencial. Então essa colaboração, essa partilha, acho que enriquece a cada uma de nós e também quem está nos ouvindo, e isso pode acabar aumentando uma rede e aos poucos vamos construindo ainda mais essa rede do bem, essa questão que você colocou, que juntos fazemos a diferença, que é o nosso lema no ICFML. E é isso, cada um de nós fazendo a sua parte e montando com base nos nossos valores e trazendo essa autenticidade. E é isso que nos une e é isso que nos motiva. Eu acredito muito nisso também, Ju. Então, fica à vontade para fazer suas considerações finais também e agradeço novamente por esse momento. Queria agradecer muito, Ale, pelo convite, por ter, né, só o convite já me despertou várias reflexões, então acho que assim, é muito maravilhoso isso. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, pela confiança.
E pelo projeto em si, né? Eu acho que a gente estava falando aqui, né, de quantos projetos a gente pode ter, quantos projetos diferentes a gente pode começar e que a gente nunca pensou que pudesse fazer, né? E você está com esse trabalho tão bonito que leva a informação de profissionais diferentes que você possivelmente acredita que possam, né, junto com você, estimular e interagir com a sua audiência aí de uma maneira positiva. Eu acho que a gente precisa ter realmente essa rede do bem, né, de pessoas otimistas, de pessoas que acreditam na mudança de maneira positiva e engajada, sobretudo, né? Então, parabéns pelo projeto. Eu espero que essa seja a primeira de muitos outros projetos que a gente tem, né? Assim, a gente vai continuar se falando, mas eu desejo a você, a sua audiência, que a gente sempre esteja pronto, né, para as mudanças, para viver uma vida um pouco mais autêntica e, sobretudo, uma vida mais interativa com a verdade e com a presença. Perfeito, Ju, Né? linda Apesar das mensagem. distâncias. É isso mesmo, mas nós conseguimos sentir quando a pessoa está ali verdadeiramente. E até fica aqui uma questão para quem está nos ouvindo. Fique à vontade para colocar ideias, colocar qual tema gostaria de ver por aqui, que nós tentaremos trazer mais conteúdos nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo encontro. Obrigada, Ju. Obrigada, Lê.